Bom, pessoal, me chamo Fernando Candiotti, sou consultor da Veneziano Lopes e eu tô aqui para te ajudar a você gerar muito mais resultado. E hoje eu vim aqui para a gente falar sobre a técnica de rapó, certo? E quando a gente fala de rapó, né, muita gente fica meio perdida e não sabe o que significa rapó. Primeiro que rapó, em francês, né, ela é praticamente a empatia, ela é empatia. E você criar empatia com as pessoas, o que é importante? Ele te gera um benefício. Você criando rapó com o teu cliente, você já começa ali mesmo, você a quebrar barreiras, você quebrando gelo com o seu cliente, o famoso gelo. Sabe quando você está conversando com o seu cliente e você vê que a conversa não está andando? Você coloca em prática a técnica do rapó e você colocando a técnica do rapó, ela vai deixar as coisas fluírem muito melhor e você vai gerar muito mais resultado com o seu cliente. Então é muito importante você deixar a técnica fluir. Como que você faz? Deixando harmonia, deixando as coisas bem leves, deixando uma comunicação clara, uma comunicação assertiva com o seu cliente, que é isso que vai gerar o teu rapó. E muita gente se pergunta, né, como que a técnica do rapó, ela pode te ajudar a vender mais? Primeiro, o mais importante que você tem que entender é que quando você aplica a técnica do rapó, você realmente gera um cliente, certo? Porque o cliente ele vai se identificar muito mais com você, gerando assim muito mais confiança. E quando você gera essa confiança, você está gerando a credibilidade, o teu cliente ele vai comprar muito mais vezes. E essa é a parte mais importante, que é gerar cliente, certo? E não gerar uma venda. Isso que é o que o rapó vai fazer com a gente. E quando a gente fala sobre as técnicas de rapó, a gente vem pensar sobre a técnica de espelhamento. Quando a gente fala da técnica de espelhamento, né? É aquela famosa técnica de você identificar como o seu cliente ele é. Existe uma frase muito antiga, né, que muita gente leva no seu dia a dia e acha que é verdade. E eu tô aqui para te dizer, é mentira. Atenda o seu cliente como você gostaria de ser atendido. Não acredite nisso. Jamais acredite nisso. Por quê? As pessoas elas são completamente diferentes. Então, se você for atender todo cliente como você gostaria de ser atendido, você pode perder muitos clientes. Então, para isso, você tem que usar a técnica do rapó. E para isso, você precisa entender a técnica do espelhamento. Quando você trabalha a técnica do espelhamento, você vai entender o comportamento do seu cliente, a forma como ele fala, a forma como ele age, a postura dele. Entende? Então isso é a forma que deixa as coisas mais leves. Então vamos lá. Se o seu cliente ele é um cara que ele é um cliente que ele gesticula mais, que ele fala muito mais gesticulando, você vai ter que trabalhar gesticulando. Agora calma. Muito importante calma nessa hora. Por quê? Isso pode também te atrapalhar. Porque se seu cliente ele tá ali gesticulando e você do nada quer gesticular, tenha calma, faça as coisas sutilmente, vá entrando de acordo com o seu cliente. Se o seu cliente ele é uma pessoa que ele tem algumas posturas diferentes, ele fica um pouco, ele senta para frente da mesa. Cara, tem uma postura como ele, se incline em direção à mesa. Isso vai mostrar que você está se identificando muito mais com o seu cliente e ele vai se sentir muito mais confiante com você. E ele vai entender que você entende sobre aquilo que ele vive. Por isso a gente diz, esqueçam aquela velha frase de que todo cliente você deve atender como você gostaria de ser atendido. Você tem que atender como ele gostaria de ser atendido. Outra parte muito importante, além do gesto, da postura, são o facial, como o seu cliente está. Se ele é um cliente mais sério, você não vai poder ficar sorrindo o tempo inteiro. Você vai ter que tratar ele um pouco mais sério. Se ele é um cliente que ele é mais sorridente, você vai ter que sorrir muito mais. Então essa técnica de espelhamento,
É a técnica de quando você senta na frente do seu cliente, você já tem que fazer essa leitura dele. Você tem que prestar muito atenção. E muitas pessoas, quando vão fazer reuniões, se perdem. Porque não presta atenção. Está pensando em outras coisas. Preste atenção. Foco no seu cliente. Quanto mais foco, mais espelhamento você vai conseguir ter do seu cliente, certo? E a forma mais prática de você praticar o rapport é você usando a reciprocidade. Isso, gente, de verdade, se vocês pegarem isso para vocês, presta muito atenção nisso. Você praticar a reciprocidade junto com o seu cliente vai ser um dos momentos mais importantes da sua reunião. Você está ali, você conversou com o seu cliente, você já entende ele, você já entende a vida dele, a necessidade dele, a empresa dele. Aí vem na parte da reciprocidade. O que é, Fernando, a parte da reciprocidade? É a parte de você ajudar ele sem esperar nada em troca. Sem esperar absolutamente nada em troca. E aí é onde muitas das pessoas erram porque sempre querem entregar para ter. Não, você entrega para fazer um cliente. Então, nessa sua conversa que você já está tendo com o seu cliente, já entregue para ele algo que ele precise. Porque é ali que você vai gerar o famoso resultado com o seu cliente. É ali que vai despertar muito mais interesse e muito mais confiança. E aí que o cliente ele já está muito mais inclinado a comprar com você o teu produto ou o teu serviço. Então pega a reciprocidade, essa é a parte que você vai gerar muito mais confiança. E aí, quando a gente fala sobre a técnica do rapport, eu quero que você entenda que a técnica do rapport, ela tem 9 elementos. 9 elementos muito importantes para você praticar aí, e todas as reuniões você tem que olhar isso. Primeiro passo, contato visual. Lembra? Para você ter um contato visual, você está ali de frente com o seu cliente e você vai entender como ele é, como ele age, como ele fica, como ele fala, certo? Segundo passo, expressão facial. Você vai entender muito dele para você entrar na técnica de espelhamento. Terceiro ponto, postura corporal. Prestem atenção na postura corporal, como o seu cliente ele está sentado na mesa ou se você está em pé ali com o seu cliente, como ele age, como ele está com a perna cruzada, se ele está com o braço cruzado, se ele fica com as mãos soltas, muito importante. Agora vamos lá, onde as pessoas pecam muito, equilíbrio emocional. Preste atenção nesse quarto ponto, equilíbrio emocional. Você precisa ter um bom equilíbrio emocional durante o seu atendimento com o seu cliente. Existem momentos de atendimento que são momentos mais tensos, existem momentos que são mais quentes e você tem que estar preparado para isso. Outro ponto, anota aí, quinto ponto, tom de voz. O tom de voz. Você tem que saber que o tom de voz ele faz total diferença quando você está trabalhando com o seu cliente. Existem momentos que você vai falar mais baixo, você vai falar mais alto, você entra mais fácil na cabeça do seu cliente quando você tem trabalho de tom de voz. Aí vem aquele outro passo, que é o sexto, que é o andamento. E agora, como será que tá? Você tem que saber se o cliente ele está entrando no teu negócio, se ele está vivendo. Preste atenção no olhar dele, se ele está olhando diretamente para você, se ele não está olhando para cima, ele não está olhando para baixo, se ele não está desvirtuando, se ele está pegando no celular. Se o seu cliente está pegando no celular é porque muito provavelmente ainda você não conseguiu entrar em sintonia com o seu cliente. Sétimo passo, volume da voz, como a gente estava falando. Você tem que prestar atenção, além do tom de voz, que é a entonação, aqui você vai saber a intensidade da tua voz. Oitavo ponto, comunicação visual. Muito importante essa parte. Você está olhando para o seu cliente, olhe diretamente para ele. Busque olhar no olho do seu cliente. Pare de olhar para outros pontos, pare de olhar até para o relógio do seu cliente. E aí vem
a comunicação não verbal, que são a forma como você está gesticulando, como você está conversando com o seu cliente. Você praticando esses 9 pontos, pode ter certeza que isso vai gerar muito mais resultado para você. E aí, quando a gente fala da técnica do rapó, o que eu quero que você preste muita atenção, como eu falei no início desse vídeo. É muito mais importante você fazer um cliente do que você fazer uma venda. Você usando e praticando tudo isso que eu acabei de passar para vocês, você vai fazer um cliente e ele vai vir a te procurar muito mais. Então pegue isso e pratique, mas pratique mesmo. E para mais dicas como essa, se inscreve aqui no nosso canal, segue a gente lá no nosso Instagram, @venezianolopes, e encaminha esse vídeo para algum amigo seu, tá certo? Muito obrigado!